nossa aula 10 e nela vamos trabalhar resistores em série e em paralelo. A associação de resistores é um circuito que apresenta dois ou mais resistores. Há três tipos de associação: em paralelo, em série e mista. A mista é que uma parte vai ser em paralelo e a outra parte estará em série. Ao analisar um circuito, podemos encontrar o valor do resistor equivalente, ou seja, é o equivalente a um só resistor. O valor da resistência, que sozinha poderia substituir todas as outras sem alterar os valores das demais grandezas associadas ao circuito. Para calcular a tensão dos terminais de cada resistor, nós vamos aplicar a primeira lei de Ohm. Ela diz que U é igual a RI. Essa será a nossa equação. U é a diferença de potencial, é DDP, e ela é medida em volts. O R é a resistência, e ela é medida em ohm. E o I é a intensidade de corrente elétrica, é a corrente elétrica, e ela é medida em ampere. Então, U é a nossa DDP, o R é o valor da resistência, e o I é o valor da corrente elétrica. Associação de resistores. Aqui primeiro vamos aprender em série. O que significa isso? Colocar um resistor do lado do outro, eles estarem interligados. Isso é um resistor em série. Na associação de resistores em séries, os resistores estão ligados em sequência. Isso faz com que a corrente elétrica seja mantida ao longo do circuito, enquanto a tensão elétrica varia. Assim, a resistência equivalente, a REC, de um circuito corresponde à soma das resistências de cada resistor presente no circuito. Então, aqui nós vamos, se eu quiser determinar a resistência equivalente, temos que somar o valor da primeira resistência com da segunda, com da terceira, quantos houver aqui em sequência. E é assim que eu determino o valor da resistência equivalente. É somando isso para em série. Resistores em paralelo. Aqui eu tenho a diferença. Primeiro lá foi em série, um do lado do outro. Aqui eu tenho em paralelo. Aqui eles estão ligados de forma que a resistência a corrente seja dividida entre eles. Então, para determinar a resistência equivalente é diferente. Na associação de resistores em paralelo, todos os resistores estão submetidos a uma mesma diferença de potencial, sendo a corrente elétrica dividida pelos ramos do circuito. Assim, o inverso da resistência equivalente de um circuito é igual à soma dos inversos das resistências de cada resistor presente no circuito. O que isso tudo significa? Que na hora de determinar, eu vou ter que colocar 1 sobre a resistência equivalente e a mesma coisa com as outras resistências e somá-las. Então, vai ser 1 sobre a primeira resistência mais 1 sobre a segunda resistência e aí por diante. Vamos aos exemplos. Primeiro aqui é para determinar a tensão elétrica necessária para que a corrente elétrica de 0,0005 ampere seja estabelecida em um resistor de 50 ohm. Para determinar isso, ele pediu para determinar a tensão. Para determinar a tensão, a gente sabe que quer que determine a DTP. Vamos utilizar U é igual a R vezes I. Então, aqui eu tenho o U para determinar essa tensão, o R é a nossa resistência e o I é a intensidade de corrente elétrica. Para determinar nosso U, vamos usar o valor da resistência, que ele me disse que é de 50 ohm. Então, eu coloco aqui 50 ohm vezes o valor da intensidade da corrente, que ele disse que é de 0,0005 ampere. Vamos multiplicar aqui os dois. 50 vezes 0,005, eu vou ter que a nossa tensão é de 0,025 volt. Esse é o valor da nossa tensão, o valor da nossa DDP nesse exemplo. Vamos ao próximo.
Aqui, para calcular a resistência equivalente do circuito a seguir. Então, eu tenho um circuito aqui e ele possui 3 resistências. Vamos observar aqui que essas 3 resistências estão umas ligadas diretamente à outra. Então, eu posso dizer que esses resistores aqui, eles estão em série. Se ele está em série, basta nós somarmos aqui para conseguir determinar a resistência equivalente. Então, a nossa resistência equivalente vai ser igual à somatória das resistências 1 mais a resistência 2 mais a resistência 3. Se houvesse mais, a gente ia fazer a mesma coisa aqui e ia continuar somando. Então, aqui teremos resistência equivalente igual a 4 mais 8 mais 10. E aí eu tenho 4 mais 8 mais 10. A nossa resistência equivalente é igual a 22. E eu não posso esquecer de colocar a unidade do final, que é ohm. Então, assim eu vou determinar a resistência equivalente quando os resistores estão em série. Vamos ao próximo. Calcule a resistência equivalente para o circuito. Novamente, aqui eu tenho um circuito e vamos determinar aqui. Já observando, sabemos que esse circuito está em paralelo. Em paralelo porque está um do lado do outro. E aqui eu tenho que a corrente ela vai ser dividida entre o primeiro, o segundo e o último resistor aqui. Para resolver isso daqui, a gente vai utilizar da forma equivalente. Então, temos que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a primeira resistência, mais 1 sobre a segunda resistência, mais 1 sobre a terceira resistência. Se houver mais, coloca mais aqui, até a quantidade de resistor que você tiver. Então, aqui são só 3, vamos deixar só 3. Então, 1 sobre a resistência equivalente vai ser 1 sobre. Aí, vamos virar aqui e observar. O primeiro aqui, 12. Então, vamos colocar 1 sobre 12. Mais 1 sobre o próximo, 6. Vamos colocar aqui 6. Mais 1 sobre o próximo, que é 4. 1 sobre 4. E agora eu tenho que achar o mínimo múltiplo comum, porque eu tenho que somar essa fração entre 2, 6 e 4. Vamos resolver isso. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum aqui do lado. Então, eu tenho o valor de 12, o valor de 6 e o valor de 4. Primeiro dá para dividir por 2, que vai dar 2, 3 e 6. 2 novamente, que vai dar 1, 3 que não consigo e 3 aqui. Dividir tudo por 3 e aí fica todos 1. Achamos nosso mínimo múltiplo comum. Vamos multiplicar 2 vezes 2 vezes 3. Eu tenho um valor total de 12. Então, este é o nosso valor comum aqui. Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual ao 12. E agora vamos começar a resolver aqui. Então, vamos pegar o 12 e dividir pelo de baixo. 12 dividido por 12 é 1. E multiplicar pelo de cima. Vezes 1 é 1. Vamos apagar aqui e fazer o próximo. A mesma coisa. 12 dividido por 6 vai dar 2. Vezes 1, 2. Então, mais 2. Apago novamente aqui as setinhas para não confundir. E vamos fazer mais uma vez. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Então, mais 3. Foi feito aqui os valores aqui. Então, temos estabelecido já a nossa relação. E agora vamos resolver aqui somando esses valores de cima. Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 mais 2 mais 3. Então, eu tenho mais 6. Tenho 6 no total. 6 sobre 12. Agora, eu tenho que observar que o nosso valor de resistência que a gente quer definir está aqui, ó, na parte de baixo. Mas eu tenho que colocar ele na parte superior. Para fazer isso, basta eu inverter. Para me inverter, então, teremos aqui que vai ficar resistência equivalente igual, aqui embaixo, 1.
E o 12 aqui eu também tenho que inverter. O 12 vai para cima e o 6 vai para baixo. Então vai ficar igual a 12 sobre 6. 12 dividido por 6 é igual a 2. Então nós temos que a nossa resistência equivalente é igual a 2 ohms. Então este é o resultado para os resistores em paralelo aqui desse exemplo. Essa foi a nossa aula 10 e nela trabalhamos os resistores em série e paralelo. Não se esqueça de fazer as suas atividades e até a próxima aula. Bons estudos!